Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Devem estar sentindo a minha falta, né? Bom, antes de mais nada, explicar aqui. Eu tive que dar uma parada com o canal porque estava um pouco sem tempo para gravar vídeo, para editar essas coisas. Graças a Deus estou bem. Não foi nada grave, foi só a correria do dia a dia, mas quem quer sempre dar um jeito, quem quer sempre arruma um tempo para gravar e graças a Deus eu arrumei. Vamos lá, o que mudou desde a última vez que eu estive aqui? Muita coisa mudou, bastante coisa mudou. Começou brasileiro, desfecho da Libertadores, que tem quase todos os brasileiros, só o Santos que foi eliminado. Champions League, o Chelsea foi bicampeão, numa boa atuação, uma grande atuação em cima do City do Guardiola. E o brasileiro começou, vou falar um pouquinho de brasileiro também. Eurocopa, que tá muito boa a Eurocopa. E agora vai chegar na fase das oitavas de final com grandes jogos. Vou dar uma palhinha. E a Copa América que teve essa polêmica toda aí, vai ter Copa América, não vai ter Copa América, mudança de sede e por aí vai. E muita coisa que aconteceu, muita coisa aí que a gente vai falar. Vamos começar com a Eurocopa? Vamos começar com a Eurocopa? Eurocopa que teve grandes jogos, jogos sensacionais na primeira fase, fase de grupos, surpresas, outras seleções que tentaram surpreender, mas que acabaram ficando pelo caminho. E, enfim, só grandes jogos assim. Para mim a seleção que mais me surpreendeu foi a Itália. A Itália tem jogado um grande futebol, dominou os três jogos, ganhou os três jogos assim com muita tranquilidade, fez 3-0 na Turquia, 3-0 na Suíça. E o último jogo foi mais apertado, ganhou de 1-0 em País de Gales. Se classificou. Para mim a seleção que tem jogado melhor futebol. A Bélgica também tem jogado bem, ganhou os três primeiros jogos. Bom, eu ia falar da França, vou falar logo do grupo da morte. França, Alemanha, Portugal e a Hungria. E a gente pensando que a Hungria ia ser a coitadinha do grupo, saco de pancadas. Não foi. Foi eliminado, caiu, mas caiu de pé. Empatou com a França, empatou com a Alemanha, sendo que estava ganhando nos dois jogos. Mas enfim, o Portugal e França ficaram em empate. No outro jogo, Portugal já tinha vencido a Hungria, a França ganhou da Alemanha. E nesse ganha-ganha, ganha de um, depois ganha do outro, enfim. Portugal, França e Alemanha, os três avançaram. O terceiro ali foi pelo critério ali de ser um dos melhores terceiros colocados. E as oitavas de final prometem ter grandes jogos. A Itália vai enfrentar a Áustria. O Holanda também foi bem. Eu esqueci de falar da Holanda. E vamos dar assim, uma palhinha assim, de jogos que vai rolar nas oitavas de final. Vamos lá? Vamos saber as oitavas de final da Eurocopa. Vou falar qual é o favorito, que eu acho que tem mais chance. Vamos começar. França e Suíça. Para mim, da França. Croácia e Espanha. Um duelo, para mim, um dos mais equilibrados. A Espanha não tem jogado. Empatou os dois primeiros jogos, desencantou agora no terceiro. A Croácia também ganhou. Perdeu o primeiro, empatou o segundo e agora ganhou o terceiro. Chegou em segundo na chave da Inglaterra. É um jogo equilibrado. Eu acredito que a Espanha passa. Itália e Áustria. Itália avança para mim. Bélgica e Portugal, para mim o jogo mais equilibrado assim da chave, sem sombra de dúvida. Portugal, se o Cristiano Ronaldo tiver num dia inspirado, como teve nos jogos da Eurocopa, tem bate de frente. Portugal tem um bom time, mas quando o CR7 está inspirado, não tem para ninguém. Mas a Bélgica tem mais conjunto, a Bélgica tem um time mais forte. Pela força do conjunto, eu aposto na Bélgica. Suécia e Ucrânia. Eu aposto na Suécia. Voz da consciência me ajuda. Opa, me lembrou aqui que vai ter clássico. Inglaterra contra a Alemanha. Olha, gente, olha que
Gente do céu, que jogo louco vai ser esse? Inglaterra, aposto na Inglaterra. Holanda e República Tcheca. República Tcheca tem um time interessante, mas a Holanda também tá numa boa fase. Ganhou as 3 primeiras, tem jogado bem. Então, eu aposto na Holanda. E o jogo entre País de Gales e Dinamarca. Um jogo de duas equipes que chegaram em segundo na sua fase. O País de Gales fez uma primeira fase na média, razoável. E a Dinamarca avançou em segundo no grupo. A Dinamarca, que nos 2 primeiros jogos deu um azar danado. Perdeu o primeiro para a Finlândia jogando bem. Perdeu o segundo para a Bélgica. Bateu de frente com a Bélgica, mas tomou a virada. E agora ganhou o último jogo diante da Rússia de goleada. Uma goleada espetacular, 4-1. Gales, Dinamarca, que eu vou. Dinamarca. Vou na Dinamarca. É isso, pessoal. Vamos aguardar aí o mata-mata aí. Nos próximos vídeos a gente vai analisar direitinho os confrontos, como é que foi. Falando de Copa América, a competição que deu polêmica. Antes de começar o torneio, durante também com os casos de Covid e por aí vai. Muita coisa aconteceu, muita coisa tem acontecido no torneio, mas a seleção brasileira segue firme e forte. A seleção brasileira tá bem na competição. Hoje foi um jogo difícil diante da Colômbia. Os colombianos fizeram um golaço no começo do jogo. O Luiz Dias pegou um voleio, parecia uma meia bicicleta, mas foi um golaço. Mas no segundo tempo a seleção foi valente, buscou a virada. No primeiro de Firmino, uma bela cabeçada, que na minha opinião foi falha do goleiro, foi frango do goleiro, sendo honesto. E no último lance do jogo, com o juiz dando 10 minutos de acréscimo, gente, é isso mesmo. E no último lance do jogo, o Casimiro acertou uma brilhante cabeçada e fez o gol da vitória do Brasil. Segue 100% de aproveitamento, favorito ao título, quem sabe vem mais uma aí pra coleção. E agora Brasileirão, para fechar falando rapidinho do campeonato, tivemos 4 jogos, né? Os cariocas e paulistas entrando em campo, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras. O Palmeiras se deu mal, perdeu para o Bragantino, grande atuação do Bragantino, que aliás tem jogado muito bem como um todo. O Bragantino tem tido boas atuações. E hoje foi mais uma vez, foi 3-1 diante do Palmeiras, que segue na sua sina 880. Faz grandes partidas, ganha títulos, outra hora perde de forma tosca, perde de forma estranha, tanto o jogo quanto o título também. O São Paulo começou muito bem o ano, ganhou o Paulista, mas eu não consigo entender o que acontece no Brasileiro. Parece que a lua de mel com o Crespo acabou e empatou em 2-2 com o Cuiabá dentro do Morumbi, um resultado ruim, péssimo, porque o São Paulo ainda não venceu no campeonato, periga ali na zona do rebaixamento. Agora vamos falar dos cariocas. O Flamengo ganhou 2-1 do Fortaleza, 2 do outro patamar Bruno Henrique, no jogo que ficou marcado pela despedida do Gerson, que foi vendido para o Olympique de Marselha e já está de malas prontas para Europa, a pedido do São Paulo, que São Paulo é engraçado, até lá na França ele já tá já impôs a cultura dele, pedindo reforços a todo tempo. E o Gerson foi o primeiro deles. E o Fluminense, Fluminense, que coisa, hein, cara? Que decepção. Roger Machado, há tempos que estava contando com a sorte do Fluminense jogar mal, mas pelo menos conseguiu arrancar o empate. Mas tem uma hora que a sorte cansa. Tem uma hora que não dá mais. O time desorganizado, time jogando sem postura, sem esquema tático. E aí pega um time organizado, pega um time enjoado, como tem sido o Atlético Goianiense para o Fluminense nesses anos, nesses últimos jogos em especial, e perdeu. Chega uma hora que não dá mais certo, e consequentemente a derrota
foi uma derrota um tanto quanto pedagógica, porque mostrou as deficiências do time, mostrou claramente que o time precisa melhorar, senão vai ficar complicado. E o Flamengo vai bem, segue 100% no campeonato. São Paulo e Palmeiras. Palmeiras mais ou menos e o São Paulo na zona de rebaixamento, na merda em português, claro, né? Enfim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter você aqui na audiência, você aqui presente. E já sabe, né? Curte o vídeo, comenta aqui embaixo, diz o que você achou, compartilha com quem gosta de futebol, compartilha com quem você ama também, pai, mãe, namorado, esposa, marido, enfim, por aí vai. E fico feliz em estar de volta e garanto que não vou mais ficar longe de vocês, não vou mais ficar longe, vou voltar a fazer resenha, discussão, porque hoje tá essas rodadas estão agitadas, né? Copa América, Eurocopa, Brasileiro, prato cheio para quem gosta de futebol e prato cheio para a gente discutir também. Em breve tem mais. Falou? Um abraço e até a próxima. Segue aí.